Este é um dos maiores confrontos blindados da Segunda Guerra Mundial. Nesta batalha, ambos os lados, soviético e alemão, mobilizaram cerca de 8.000 tanques e mais de 1,5 milhão de soldados. A Alemanha nazista reuniu um grande número de tropas de elite, incluindo a divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler, a divisão das Reich, a divisão Totenkopf e a divisão Großdeutschland da Wehrmacht. Essas tropas de elite estavam equipadas com os mais novos tanques Tiger e Panther da época, bem como o caça-tanques Ferdinand, e eram comandadas pelo famoso Marechal Manstein. Como uma batalha tão grandiosa eclodiu? Neste vídeo, Avanti apresentará o ponto de virada na frente soviético-alemã, a Batalha de Kursk. No início de 1943, o Exército Vermelho Soviético obteve uma grande vitória em Stalingrado. O alto comando soviético ordenou uma contraofensiva em toda a linha. Quando as tropas de vanguarda soviéticas avançaram para Kharkov, encontraram uma emboscada da divisão Viking da SS alemã e de tropas de Kursk. As duas tropas de elite cooperaram estreitamente para formar uma ofensiva frontal, e o exército soviético sofreu um ataque devastador, com mais de 30.000 baixas e foi forçado a recuar para Kursk. O avanço precipitado do Exército Vermelho Soviético formou uma saliência na área de Kursk. O exército soviético mobilizou 500.000 soldados ao redor da saliência. O alto comando alemão começou a implantar planos de ação, com a intenção de aniquilar esses 500.000 soldados do Exército Vermelho Soviético. Os alemães reuniram mais de 50 divisões, totalizando mais de 900.000 pessoas. Um grande número de tropas de elite da SS se reuniu em Kursk. Ao mesmo tempo, os alemães também mobilizaram mais de 10.000 peças de artilharia, mais de 3.000 tanques e mais de 2.000 aeronaves, incluindo um grande número de tanques Tiger e Panther e caça-tanques Ferdinand, que foram continuamente enviados para a área de Kursk. O comandante-chefe desta batalha foi o famoso general alemão Marechal Manstein. No entanto, do lado soviético, o Marechal Zhukov reuniu as frentes Central, Voronezh e Steppe, totalizando 1,9 milhão de soldados, e também mobilizou um grande número de tropas de elite da guarda, equipadas com mais de 5.000 tanques T-34 e mais de 20.000 peças de artilharia. As tropas de elite de ambos os lados estavam prestes a encenar um confronto de pico. O Marechal Zhukov implantou 8 linhas de defesa na vanguarda da saliência. Fortes fortificações, trincheiras antitanque e densos campos minados foram construídos em cada linha de defesa. Eles estavam interligados e cooperavam estreitamente para formar um sistema de defesa extremamente rigoroso. Em 5 de julho de 1943, o Marechal Zhukov, por meio da decifração aliada do código Enigma alemão, soube com antecedência a hora do ataque alemão. Então, o Exército Vermelho Soviético lançou um ataque às posições de concentração alemãs 2 horas antes. Após uma rodada de bombardeio feroz, os tanques soviéticos T-34 lançaram um ataque concentrado, com um grande número de infantaria logo atrás. Os alemães não entraram em pânico após o ataque surpresa e reajustaram suas implantações, mobilizando um grande número de canhões antiaéreos de 88 mm para a vanguarda e nivelando os canos para atirar com precisão nos tanques soviéticos. Como o alcance e a velocidade de disparo dos canhões antiaéreos alemães de 88 mm eram altos, os tanques soviéticos foram continuamente destruídos a mais de 20 metros de distância. As unidades de artilharia pesada alemãs bombardearam a infantaria atrás dos tanques, causando enormes baixas à infantaria. A primeira rodada da ofensiva soviética perdeu centenas de tanques e milhares de soldados mortos e recuou em pânico. As unidades blindadas alemãs se dividiram em 2 rotas e lançaram um contra-ataque. A frente foi iniciada por mais de 900 tanques avançando, e outra rota de mais de 600 tanques alemães flanqueou a ala das linhas de defesa soviéticas para lançar um ataque surpresa. Os tanques pesados Tiger abriram caminho na frente, com os tanques Panther e Panzer IV nos 2 flancos, avançando em formação de escorpião, enquanto a infantaria seguia logo atrás em veículos blindados. Diante da poderosa ofensiva alemã, os soviéticos lançaram resistência camada por camada, aproveitando o terreno favorável. Quando os tanques alemães passaram pelos campos minados soviéticos, encontraram explosões violentas. Os canhões antitanque soviéticos bombardearam os tanques Tiger a curta distância. Os tanques alemães sofreram pesados danos. Sob a cobertura da Força Aérea Alemã, as unidades blindadas alemãs forçaram a passagem pela primeira linha de defesa soviética. Neste momento, o Marechal Manstein alemão ordenou que a 5ª Divisão SS Viking realizasse operações de infiltração. Esses militares estrangeiros eram bons em táticas especiais e tinham excelentes habilidades de combate individual. Eles usaram bombas de fumaça para dividir as tropas em pequenos grupos de 3 pessoas e silenciosamente se infiltraram nas posições soviéticas para lançar ataques, assassinatos, destruir instalações de comunicação e usar táticas clássicas. A retaguarda soviética começou a entrar em caos. O Marechal Zhukov rapidamente organizou a elite da guarda para eliminá-los. A divisão Viking usou táticas de guerrilha para atacar as posições soviéticas,
causando muitas baixas aos soviéticos. Após um dia de intensos combates, a divisão Viking recuou com sucesso das linhas de defesa soviéticas com poucas baixas e entrou nas florestas na ala soviética, aguardando uma oportunidade, deixando soldados soviéticos em uma situação difícil. Devido aos ataques da divisão Viking em todos os lugares, as principais forças alemãs na frente já haviam rompido a segunda linha de defesa soviética. Ao mesmo tempo, a luta em outra direção também foi excepcionalmente feroz. Os alemães que atacavam de flanco tinham a divisão das Reich e a divisão Totenkopf da SS na vanguarda, abrindo à força a primeira linha de defesa soviética. A forte capacidade de combate da SS foi totalmente demonstrada neste momento. Chegando a 6 de julho, para aumentar a intensidade do ataque, as tropas blindadas de elite da Wehrmacht saíram em força. Na linha de frente soviética, os alemães implantaram 10 tanques e artilharia autopropulsada por quilômetro, determinados a romper à força a segunda linha de defesa soviética. Diante da forte ofensiva alemã, o general Zhukov enviou o primeiro corpo de tanques para tentar conter o avanço alemão. Os tanques soviéticos T-34 avançaram em massa. Os tanques Tiger alemães abriram caminho e os caça-tanques e os tanques Panther flanquearam os tanques soviéticos para realizar disparos precisos. Os soviéticos descobriram surpresos que seus tanques eram completamente incapazes de penetrar a blindagem dos tanques Tiger pela frente e só podiam usar a excelente mobilidade dos T-34 para lançar ataques na ala alemã. Os tanques Panther na ala avançaram para cobrir os caça-tanques Ferdinand para lançar disparos rápidos. Os tanques soviéticos T-34 sofreram pesadas perdas e foram forçados a recuar do campo de batalha, enquanto os alemães aproveitaram a vitória para romper diretamente a segunda linha de defesa soviética. Após 3 dias de intensos combates, os alemães já haviam ocupado completamente a segunda linha de defesa soviética e continuaram avançando mais de 30 quilômetros em suas profundezas. O Marechal Zhukov mobilizou urgentemente todas as reservas, estabilizou a terceira linha de defesa e repeliu com sucessos muitos ataques alemães. Devido à longa ofensiva infrutífera, Manstein reformulou um novo plano de batalha. Havia uma pequena cidade chamada Prokhorovka na direção sudeste de Kursk. Os alemães podiam contornar as linhas de defesa soviéticas a partir daqui e flanquear e cercar os soviéticos em Kursk pelo flanco. Então, ele enviou o segundo corpo Panzer da SS para executar esta tarefa. Esta unidade incluía as 3 principais forças de elite da SS, a divisão Leistandarte SS Adolf Hitler, a divisão das Reich e a divisão Totenkopf, bem como a elite da Wehrmacht, a divisão Grossdeutschland. Seu poder de combate atingiu o pico do nível alemão. No entanto, o Exército Vermelho Soviético, por meio da decifração do código Enigma aliado, soube novamente o novo plano de ação alemão. O Marechal Zhukov enviou as principais forças de elite, o 5º Exército de Tanques da Guarda, para interceptar. O confronto entre as elites levou a Batalha de Kursk a um confronto épico. Em 12 de julho, a vanguarda, composta por 3 corpos de tanques da Guarda Soviética, emboscou as unidades blindadas de elite da divisão Grossdeutschland da Wehrmacht alemã perto de Prokhorovka. Os alemães foram pegos de surpresa, mas com a espessa blindagem dos tanques Tiger, rapidamente lançaram um contra-ataque e, com seu poderoso poder de fogo, derrotaram a vanguarda soviética. Somente com o reforço das tropas soviéticas subsequentes a ofensiva alemã foi contida. Ao mesmo tempo, as divisões Totenkopf, das Reich e Leistandarte SS também organizaram mais de 30 tanques para lançar um ataque surpresa na ala soviética. Os soviéticos reuniram mais de 60 tanques T-34 para lutar e uma batalha brutal eclodiu. A colisão entre as torrentes de aço levou esta batalha ao seu clímax. A blindagem dos tanques alemães era espessa e difícil de penetrar pela frente. Os tanques soviéticos T-34 tiveram que usar seu número e excelente mobilidade para lançar cargas mortais contra os tanques alemães, a fim de se aproximar das unidades blindadas alemãs e iniciar um combate corpo a corpo de tanques. Os tanques soviéticos na frente foram sucessivamente destruídos, levantando densas nuvens de fumaça. A fumaça obscureceu a visão dos tanques alemães, e os T-34 soviéticos subsequentes avançaram diretamente para a ala dos tanques alemães e lançaram ataques ferozes. Devido à fina blindagem lateral, muitos tanques Tiger sofreram pesados danos e ficaram paralisados. Os alemães mobilizaram urgentemente caça-tanques blindados para bombardear os T-34 com armas antitanque Panzerfaust para proteger seus flancos. Os tanques Panzer IV alemães também se moveram rapidamente para os flancos para destruir os tanques T-34 que avançavam. Mas mais e mais T-34 voltaram a avançar, e os tanques alemães foram sucessivamente destruídos. A batalha brutal, que durou um dia, terminou com o cair da noite. Os soviéticos perderam mais de 40 tanques T-34, e os alemães perderam mais de 150 tanques Tiger e Panther. Embora os alemães tivessem vantagem nesta batalha, a operação de alta intensidade de longo prazo deixou soldados alemães exaustos e incapazes de lutar novamente. Além disso, o combustível e as munições estavam quase esgotados,
e os alemães foram forçados a recuar do campo de batalha. Após o fim da Batalha de Prokhorovka, as principais forças alemãs sofreram repetidas derrotas na Batalha de Kursk e sofreram pesadas baixas. O alto comando alemão teve que ordenar uma retirada geral. Nesta batalha, os alemães sofreram mais de 500 mil baixas e perderam mais de 150 tanques. Os soviéticos sofreram perdas ainda maiores, mas a Batalha de Kursk marcou uma virada decisiva na frente oriental. A partir dali, o Exército Vermelho manteve a iniciativa estratégica